Após quase 2 anos, nós recebemos o volume 2 do livro de design dos personagens de Schumacher Valkyrie, que conta com alguns detalhes sobre o design dos deuses e humanos, dessa vez da quarta até a sexta rodada, e também algumas informações sobre sua criação antes deles irem para as páginas do mangá que lemos todo mês. Então vamos ver tudo sobre o design desses personagens, inclusive com algumas curiosidades bem engraçadas ao decorrer e no final de tudo isso. E indo pela ordem das batalhas e também do próprio livro, o primeiro a ser mostrado é o Jack, o Estripador, com uma altura de 1,80 e suas roupas sendo extremamente detalhadas. Algo que, devo dizer, é constantemente mencionado nesse livro, falando que na época do Jack, era comum os homens usarem roupas com camadas mais grossas e mais tecidos, e que também a quantidade de exagero nos detalhes da roupa do Jack acabou matando a equipe de finalização. Mas também há um motivo para as roupas do Jack e do Hércules serem mais detalhadas do que a das rodadas anteriores. Na verdade, todas as roupas, a partir da quarta rodada, têm mais detalhes e são mais bonitas. O motivo disso é que o terceiro membro da Azitica se juntou a eles nessa rodada, chamado ou chamada Fujisan, e que isso deixou os outros animados, porque essa pessoa podia fazer imagens mais complicadas e detalhadas, deixando específico até a quantidade de botões que tem em cada lado do casaco do Jack. Enquanto para o cabelo dele, quem normalmente desenha é a Agi, que tem linhas mais bonitas, mas para alguém mais velho como Jack, eles pensaram que seria um toque mais áspero com pouco brilho para deixar mais bonito. Porém, um pequeno detalhe para eu estar mencionando o cabelo do Jack é que, se você notar, nas primeiras aparições do personagem no mangá, ele tinha um cabelo curto e bagunçado, e que depois desfez e ficou mais longo e liso, sendo que, na verdade, isso foi um erro de design do próprio Jack Estripador. A pessoa que fazia ele na época disse que não viu o Jack que já havia sido feito antes de continuar desenhando, o que acabou resultando no cabelo dele ficando maior, mais liso e mais macio, o que sinceramente ficou bem melhor do que era no começo, mas devemos dizer que foi um erro mais um acerto. E voltando a falar dos detalhes e suas roupas, seu acessório, o Jack, na verdade, ia ter apenas uma daquelas bolsas infinitas, mas decidiram colocar uma de cada lado por conta do rumo da história que ia se tomar daí pra frente. Mas Chica, do grupo dos desenhistas, ainda assim pensava que só um lado era suficiente. E no design original do Jack, a capa dele era parecer um pouco mais curta, dizendo que as roupas foram inspiradas num cavalheiro orientado para o steampunk, que é um tipo de ficção que mistura o passado com a tecnologia mais avançada. E podemos ver esses detalhes de steampunk no chapéu, na gravata, o óculos, até o relógio do Jack. Ele é um personagem tão detalhado que tem uma página inteira desse livro só dedicada aos seus acessórios. E a última curiosidade nesse começo, que não é apenas sobre o Jack, mas sim sobre todos os designs em si, é que as roupas dos personagens, menos as Valquírias, até a quarta rodada, foram feitas pela Chica, recebendo alguns conselhos aqui e ali da Agi, o que acabava resultando em roupas não tão realistas, como as luvas do Thor, que eram grudadas no seu braço, como até pintura de pele. Mas quando a Agi tomou conta do design das roupas, desde a do Jack, elas ficaram mais detalhadas e mais bonitas, como a do Kim, o próprio Jack e o Apollo. Mas, indo agora para o próximo lutador, temos o Hércules, com impressionantes 2,10 metros de altura, sendo descrito que ele tem um corte de lobo e design de leão e ama a humanidade enquanto veste a besta. E um detalhe sobre suas roupas iniciais é que aquelas suas sandálias cheias de fitas de couro, como se fosse da Grécia Antiga, é que elas foram feitas pelo quarto membro do Azitica, que na época não havia nem mesmo se juntado ao grupo, falando do design do Hércules e que desse jeito ficou muito bonito. E também é dito aqui que o Hércules foi aprovado na primeira vez em que foi enviado para os responsáveis, e que foi o dono da animação facial mais estável, ou seja, mais fácil e controlada de se fazer mais ou menos. E a sua tatuagem
é como se fosse um leão, devorando aos poucos seu corpo até descerem suas pernas, coisa que normalmente a gente não viu no mangá muito bem. E as últimas curiosidades sobre o Hércules, já que não são tantas, são sobre a sua transformação e sua arma, onde, para dar mais características do Cérbero nele, adicionaram uma cauda em sua roupa, uma coleira de cachorro no seu pescoço e alguns buracos no seu corpo que atravessam totalmente, para tentar se assemelhar com a mordida do Cérbero que aconteceu durante a sua transformação. E são aqueles detalhes que deixaram, na minha opinião, o design da transformação dele mais bonito, mais bem feito e detalhado durante a batalha. E sobre a arma, ela foi feita em 3D. E uma coisa bem engraçada é que eles tiveram que pagar mais caro para fazer a clava dele ter uma forma de animal mais bonita, porque a forma que eles estavam usando antes no 3D era muito mal feita. Indo então para a quinta rodada do Ragnarok, o primeiro design no qual vamos falar sobre é o do Raiden Tamemon, com maravilhosos 2,20 metros de altura, o homem mais alto de Shumatsu Valkyrie, exceto o Thor, que tem a mesma altura, então é o deus e o humano juntos. E um detalhe que com certeza ninguém percebeu é que, além das características de sumô do próprio Raiden, suas roupas e tatuagens da Volund, ele, assim como Jack, também possui um pequeno erro de design, mas nada assim tão grande, porque a pessoa que desenhou ele tinha pensado em dar 10 gominhos no abdômen pro Raiden, porque ele ouviu falar que ele tinha músculos anormais. Porém, cometeu um pequeno erro, fazendo ele sair com 14 gominhos no abdômen ao invés de 10, fazendo os músculos do personagem se tornarem ainda mais irreais. E uma coisa interessante sobre o Raiden, que foi dita aqui, é que ao usar a Volund, além de seus músculos ficarem mais controlados, ele perde um pouco do seu tamanho. Não é dito quanto ele especificamente perde, se é só nos músculos ou também um pouco da altura, mas é dito que ele realmente fica menor em tamanho. E uma coisa legal que eu encontrei aqui no livro sobre o Raiden é que foi dito que para personagens como ele e o Hércules, que são muito sorridentes e felizes, a artista tem uma mania de colocar um grande círculo preto bem no canto da boca, se assemelhando a um cachorrinho sorridente que sorri mostrando a sua gengiva, e que quando a equipe de animação do anime entrou em contato, porque não estavam conseguindo deixar o Raiden parecido com o do mangá, ela enviou uma foto de um cachorro, por algum motivo. E eles disseram que isso fez eles sentirem bem, mas não tem certeza se ajudou muito no que eles precisavam na animação. E um último detalhe bem legal do Raiden é que ele não tem cicatriz alguma em todo o seu corpo, apenas cicatrizes em suas mãos, para mostrar o quanto ele trabalhou duro e venceu todas as suas batalhas no ringue e não se feriu até aquele momento do Ragnarok. E isso inclusive me lembra bastante o Honda Tadakatsu do Tenkaichi, que também não tinha cicatrizes em seu corpo. E indo para o Shiva, quando o novo membro do Azteca se juntou, o desenho dos músculos também se tornou ainda melhor, dando mais tempo para eles trabalharem nas expressões faciais dos personagens, como o Shiva. E um detalhe que tem sobre o personagem que pode não ser muito útil, mas é bem engraçado, é que a sua calça se chama Dot, e que por baixo dessa calça, o Shiva não usa mais nenhuma peça de roupa, realmente totalmente nu. E outro detalhe interessante é que o Shiva foi feito antes deles sequer saberem a lista de lutadores do Ragnarok. Então ele foi feito sem saber que ele ia participar de uma luta onde eles precisam desenhar ele constantemente. E por isso, o personagem saiu cheio de tatuagens. Mas quando testaram esse personagem no Shumatsu, receberam muitos elogios. E especificamente por causa do Shiva, a equipe que produz a arte do mangá de Shumatsu Valkyrie hoje em dia foi chamada para se juntar ao mangá. Então foi tudo por causa desse design. E ainda falando dele, eles até disseram que estavam preparados para cerca de 70% rejeitar o Shiva, mas o design dele foi aceito muito facilmente. E que aquelas duas coisas que ficam bem em cima dos olhos do Shiva, mais ou menos na sua testa, não são tatuagens, coisa que eu sempre imaginei que fosse. Na verdade, são suas sobrancelhas, e isso meio que me pegou de surpresa. E a própria artista que fez isso falou que se tiver alguma coisa desenhada acima dos olhos do personagem,
é natural que a gente assuma que é a sobrancelha do personagem, mesmo que tenha uma forma bem esquisita. E a última página do Shiva é mostrando como ele fica na forma Tandavakarma, sem seus braços levantados, num momento mais relaxado do que como eles estão constantemente no meio da rodada contra o Raiden, que é um formato até que bem esquisito. Mas indo agora para a última rodada desse livro, com o melhor personagem de todos, a sexta rodada com Buda. Mas fiquem calmos, que ainda falta falar das Valquírias, do Zero e também algumas curiosidades para quem ficar até o final. A primeira página fala que o Buda tem 1,85 de altura e mostra alguns ângulos diferentes das suas roupas, que cá entre nós é maravilhosa. Mas falando um pouco sobre o personagem em si, ele foi feito por 3 pessoas diferentes. Chika era responsável pelo seu rosto, as roupas e os cabelos foram feitos por Agi, e Fuji era o principal responsável pela ilustração geral. E mesmo sendo feito por 3 pessoas, saiu essa lindeza de personagem. Mas o mais esquisito é que no livro diz que foi decidido que o cabelo do Buda seria azul marinho e os olhos azul ultramarinho, que se você for pesquisar, são cores muito escuras e fortes de azul, e ficaria sinceramente horrível no Buda. Isso só me lembra que o Poseidon também teria cabelos quase dessa cor ou mais voltados para o roxo. Ainda bem que mudaram, porque eles mencionaram que tiveram alguns problemas na hora de colorir o Buda, principalmente em suas roupas. Então deve ser por isso que eles mudaram essa escolha esquisita. E ainda falando sobre essas cores, além do detalhe do personagem, como um lóbulo da orelha ser maior que o resto e tendo aquelas presinhas na sua boca, as cores usadas no próprio Buda, em sua roupa também, são as mesmas cores do budismo: laranja, vermelho, azul, verde, branco e amarelo. O que é uma adição bem interessante, já que o Buda é o criador do budismo, Siddhartha Gautama, no mangá de Shumatsu. E o óculos cor-de-rosa do Buda, segundo uns artistas, dá meio que um estilo Yankee para ele, e eles gostaram disso. E para quem não sabe, Yankee é basicamente o estilo gangster antigo, que ficou famoso lá para a década de 80 para 90. E para vocês terem uma referência um pouco melhor, é só vocês lembrarem de Tokyo Revengers, caso conheçam. Aquele é o estilo Yankee exatamente na mesma década. E mais um detalhe ainda na segunda página sobre o Buda, é que ele não usa roupa alguma. Exatamente, porque o Buda não usa nenhuma roupa íntima debaixo das suas roupas comuns. Então, para mostrar o corpo do Buda em si, eles só censuraram com um enorme brilho lá embaixo. E outra coisa mencionada, que é sobre o segundo estilo de vestimenta do Buda, é que além de ser um estilo mais jogado e confortável, o coelhinho no meio da sua blusa muda para um com olhos fechados, como se aquele tapa-olho que estava no coelhinho fosse diretamente para o rosto do Buda. E por último, mas não menos importante sobre ele, as armas do Buda não são apenas armas normais que mudam de forma, que representam só o caminho de reencarnação da alma, mas sim também representa uma roda de orações que afasta o mal, demônios, doenças e o infortúnio, que por coincidência combina perfeitamente com o Zero Fuku, e deve ser por isso também que fizeram essa arma especificamente para essa batalha. E por falar nele, agora vamos para esse deus miserável que é o Zero Fuku. E por falar em miséria, ele tem míseros 1,55 de altura, tão baixinho quanto eu, esse coitado. E nessa página sobre ele, tem algo engraçado sobre o Bishamonten, mesmo ele não fazendo parte desse livro, dizendo que o Bishamonten é o único dos 7 deuses cuja animação era tão tosca que ele foi feito em 3D, e que isso até que deixou eles meio aliviados por estar bonito. Porém admitem que estragaram o design dos personagens, como o Bishamonten, e queria se desculpar conosco, tudo ajoelhado. E pensando nisso, na primeira vez que eu li, eu até que soltei um pouco de risadas. Mas o Bishamonten não tem um design assim tão ruim, mas devemos concordar que também não era bonito. Porém, voltando pro Zero, o fato dele ter um dedinho em cada mão com a unha branca é dito aqui que é para simbolizar que ainda restava alguma bondade dentro dele, e que as linhas do seu rosto são tanto como para representar linhas de lágrimas, como o caractere reverso de Fuku, de Zero Fuku, desenhado em suas bochechas.
E uma curiosidade interessante sobre o design do Zero: enquanto ele ainda era bom, tem um coraçãozinho desenhado em sua testa, e os chifres que foram colocados pelo BO, se juntassem um pouco mais, poderiam se formar uma auréola em volta da cabeça do Zero. E que eles gostaram, por causa que esse design do Zero meio que faz ele parecer uma representação do amor e da bondade, e isso eu achei muito bonitinho. E tendo terminado as informações que nós temos sobre o Zero Fuku, devo mencionar que o Raju não tem nada de interessante o suficiente para mencionar, então eu vou direto para as Valkyrias. Começando pela Hiloki, uma coisa que mencionaram é que as luvas que ela usa são exatamente iguais às luvas que o Jack usa durante a Volund, e que o estilo do quarto dela é kawaii, todo bonitinho de menininha, todo cor-de-rosa com brinquedos, mas o estilo de roupa dela não é esse. Não é à toa que nós vemos ela com roupas escuras, pedrinhas e toda decorada. E eles também mostram como o cabelo dela fica quando está desarrumado, se parecendo um pompom de líder de torcida ou como um algodão doce. E uma das curiosidades da Trude, que foi bem cruel, é que a ideia inicial da personagem era meio que a de uma gorila, e que ao verem o tamanho dela e da Hiloki lá nos primeiros capítulos, naquela foto que nós temos de todas as Valkyrias, eles perceberam que precisavam mudar a altura delas para algo mais normal, entre aspas. Principalmente a Hiloki, que deveria caber na mão da Trude. Mas que o artista ficou feliz em que nós reconhecemos o detalhe de coração na ponta do cabelo da Trude, e que isso também foi bem recebido. Mas eu fico triste que a altura das Valkyrias não é mostrada no livro, apenas a dos lutadores. Mas eu vou chutar que a Trude tem no mínimo uns 3 metros. Mas a última curiosidade desse livro inteiro, que eu deixei apenas para vocês que ficaram até o final, é algo que provavelmente vai deixar os fãs masculinos bem interessados. Porque a artista Fuji costuma deixar os peitos das personagens maiores e também mais bonitos, e o membro também dos homens maior. Inclusive é mencionado nesse livro que se por acaso os peitos da protagonista Brunhilde se parecerem maiores em algum momento, é tudo culpa desse artista, e que também foi ele quem fez o design das esposas do Shiva e deixou elas assim mais diferentes e bonitas. Enquanto na questão de deixar os homens maiores, ele queria deixar a peça do Hades um pouco maior no meio dos desenhos, mas tiveram grandes modificações sobre isso, e até fala que, infelizmente, teve modificações sobre isso. E eu acho que esses detalhes e curiosidades bem engraçados é o que realmente me faz querer ver mais desses livros assim, mostrando o design dos personagens, como eles foram feitos e tudo que eles tiverem para ir mostrando pra gente. Ah, e se você ficou até o final e viu essa curiosidade bem engraçada, comenta lá embaixo Peça do Hades, só pra eu ter certeza. E mesmo sabendo que vai demorar um pouco para sair o próximo volume daqui pelo menos um ano, me digam nos comentários se gostaram das curiosidades ditas nesse extra e qual delas realmente mais te surpreendeu, porque estou ansiosa para ver as respostas e também todos vocês no próximo vídeo, principalmente quando vier o novo capítulo de Shumatsu com o início da nova rodada.